Olá, amigas, amigos que sintonizam com esse canal do Grupo Espírita Francisco de Assis de Niterói, o GEFA. Estamos contentes por podermos partilhar esses momentos, unindo os nossos pensamentos em torno da mensagem espírita. Queremos abraçar a todos, os companheiros da casa, aqueles que se viram atraídos pelo tema, os que se felicitam com a mensagem espírita e aqueles que a estão conhecendo por agora. Que essas reflexões que ouviremos hoje possam fazer sentido nas nossas vidas. Nós teremos hoje a alegria de ouvir o nosso querido companheiro Pedro Paulo Legei, da SEF, Sociedade Espírita Fraternidade. Que possamos então afinar nosso pensamento, unindo aos estudos, ao resultado dos seus estudos, das suas reflexões, e para que isso se dê de forma melhor, vamos orar. Nosso Senhor e Mestre Jesus, vimos pedir-te, Senhor, uma vez mais, que abençoe a nossa vontade de crescer e que a sua misericórdia, Senhor, se estenda por sobre todos os corações que sofrem nessa hora grave. Pedimos que as tuas bênçãos de paz, Senhor Jesus, alcancem aqueles que são o alvo das nossas preocupações, do nosso cuidado, e que a tua bondade, Jesus, encontre cada dor, cada dificuldade. Nós queremos pedir ainda, Senhor, que não falte a coragem, o bom ânimo a cada um que se dedica ao bem em qualquer área da vida. Abençoa, Senhor, esses momentos em que estaremos juntos em pensamento. Guarda-nos, guarda o nosso planeta, Senhor, como sabemos que o fazes. Mas, como imperfeitos que somos, estamos sempre a pedir-te esse auxílio. Muito obrigada, Jesus, que assim seja. Olá pessoal, é com grande prazer que estamos mais uma vez aqui com o Grupo Espírita Francisco de Assis para fazermos uma reflexão a respeito do Evangelho de Jesus. O tema que nos foi proposto é o seguinte: não se turbe o vosso coração. Esta passagem se encontra no Evangelho de João, no capítulo 14, em que eu lerei um trecho para auxiliar nas nossas reflexões. Então, lá em João, no capítulo 14, Jesus nos fala o seguinte: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar o lugar, virei outra vez e vos levarei para mim, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé:
Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesseis a mim, também conheceríeis a meu Pai, e já desde agora o conheceis, e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco, e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? E segue. Eu quis ler até a colocação dos discípulos, porque eu acredito que esses discípulos mostram nessas características como nós somos. Mas em João, continuando, o Cristo se refere novamente a essa questão: não se turbe o vosso coração, lá no versículo 27, quando nos fala o seguinte: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Vejamos que em dois momentos o Cristo nos fala desta questão de não ficarmos aflitos, não turbarmos o nosso coração. Não se turbe o vosso coração. Quando Jesus se refere a isso, vamos tentar fazer uma imagem. É como um pai de família fosse para algum local e dissesse à família: aguardem aí, porque eu vou para algum lugar, vou preparar um lugar, depois voltarei e vocês irão comigo. Não fiquem aflitos, fiquem tranquilos, porque eu estarei de volta em breve. Então, Cristo toca nesse ponto para que nós não fiquemos aflitos esperando, neste caso, por ele. E a colocação de Tomé é bem interessante, porque Tomé questiona Jesus a respeito do caminho. Ele fala o seguinte, ele pergunta assim: mas onde está o caminho, né? Essa é a grande questão. Vejamos, o Cristo fala que está indo para um lugar, que vai voltar para levá-los. E, de repente, Tomé fala: nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? É estranho. E o Cristo nos fala: eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. E aqui a gente já pode extrair um primeiro ensinamento. O Cristo nos falando que ele é este caminho. São representando as nossas experiências, principalmente materiais, ao longo da nossa jornada reencarnatória. E o Cristo representando aquele parâmetro que nós deveremos ter como guia na nossa vida material. Ele é este caminho que nós deveremos trilhar e seguir. Mas ele inclui: eu sou a verdade. A verdade já simbolizando a questão das crenças que nós deveremos ter nele. A nossa possibilidade de adotar os seus ensinamentos na nossa existência. Ele é a verdade. Conhecereis a verdade e ela vai nos libertar. Então ele representa esse conjunto de conhecimentos que nos libertarão das nossas amarras terrenas, neste caso. E ele nos diz que é a vida. Vida, simbolizando o objetivo da nossa existência, o papel para o qual existimos. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então a colocação de Tomé é muito estranha aqui nesse trecho.
E logo em seguida, Filipe faz uma outra colocação também bastante estranha, porque ele pede para o Cristo mostrar o Pai. E o Cristo até fica admirado aqui na colocação, como é que ele fala assim: como é que você, que conviveu comigo tanto tempo, não sabe quem é o Pai? O Pai está em mim, ele representa o Pai. E é isto que ocorre conosco normalmente. Nós temos um contato com Jesus através do teu Evangelho, mas duvidamos o tempo todo a respeito das promessas do Cristo em nossas vidas. Exatamente Tomé e Filipe representando essas características humanas de todos nós, de duvidarmos das promessas de Jesus. Então, quando Cristo nos fala, não se turbe o vosso coração, ele está se apoiando num futuro, em algo que nós deveremos acreditar para o futuro. Não deveremos ficar aflitos com algo que vai acontecer no futuro. E quando duvidamos disso, com certeza nos sentimos aflitos. A nossa reflexão gerará em torno disso, das causas das nossas aflições, a questão dos impactos no indivíduo e na sociedade, também o que está acontecendo na atualidade com relação a este chamamento de Jesus, a este alerta de não nos sentirmos aflitos nos momentos da vida. E, finalmente, vamos tentar encontrar algumas soluções para podermos dirimir as nossas aflições. Por que o homem se sente aflito? Na colocação do mestre, ele está prometendo algo futuro, um local futuro. E esta questão de retirar-nos daqui, também cabe uma colocação. Muitos podem imaginar que ele vai nos levar para um outro local. Podemos até imaginar assim, quando ele nos fala que existem muitas moradas na casa do Pai. Mas poderemos pensar que isso é muito mais um estado da alma, de sair de uma situação para outra, ser retirado de uma situação de inferioridade para uma situação melhor, porque nós só conseguiremos alcançar estes mundos superiores se tivermos uma condição interior compatível com esses mundos superiores. Imaginemos o mundo onde o Cristo vive, um mundo de espíritos puros. Portanto, nós não podemos acreditar, de fato, que sairemos da nossa inferioridade, da nossa situação atual, e iremos para o mundo de espíritos puros. Primeiro que nós atrapalharíamos o mundo puro, porque nós não conseguiríamos nos ajustar àquela realidade. E nos sentiríamos muito incomodados, aflitos, porque nossa condição, nosso estado interior não condiz com aquela realidade de mundo de espíritos puros. Portanto, podemos pensar que o Cristo, quando irá nos retirar, ele estará nos estimulando a sairmos de uma situação, de um padrão vibratório ainda bastante denso, para um padrão melhor, menos denso, um padrão superior. As nossas aflições, elas estão muito vinculadas neste conflito que temos do presente, do momento atual, com o nosso futuro. Sabemos que o futuro irá chegar e focamos no presente, mas em muitos momentos estamos focados no presente, não construindo um futuro melhor, mas presos ao presente como se fosse o único momento da nossa própria vida. E com isso, geramos uma resistência de caminharmos em direção a este futuro de uma forma adequada para o nosso
crescimento espiritual. O futuro, nós passamos a temê-lo. Nós temos dificuldades de nos entregarmos a esse futuro quando ainda desejamos nos manter no momento presente, com a vida que levamos, sem nenhuma transformação abrupta ou muito forte. E isso, obviamente, que nos gera um desconforto interno. Nós passamos a nos sentir aflitos. Dizemos que desejamos um futuro, mas em muitos momentos não nos colocamos no sacrifício do presente para a construção de um futuro melhor. Não há futuro melhor sem este sacrifício. Podemos nos lembrar de Salomé, mãe de Tiago e João, quando ela pede ao Cristo, vejamos bem, ela pede a Jesus para que os seus filhos se assentassem, um à direita e outro à esquerda, lá no reino de Deus. E o Cristo questiona aquela pergunta, né? Acha estranho aquela pergunta. E lhe diz, mas eles tomarão do cálice que eu irei tomar? E aquilo prossegue. Eles dizem que irão tomar, e o Cristo confirma que eles irão tomar daquele cálice. E o cálice representando o sacrifício para estar no reino de Deus. No futuro, não naquele momento. No momento presente, é um momento de lutas, de sacrifícios, de dificuldades, para podermos romper com a nossa própria inferioridade e traçarmos um futuro melhor para todos nós. Por isso que a criatura humana, no momento presente, ela se encontra bastante aflita. São muitos os seus sofrimentos, as dificuldades de tentar entender o momento presente e associá-lo ao momento futuro que tanto dizemos, pelo menos, desejar. Mas no momento presente, ainda sofremos. Sofremos com medo desse futuro que achamos desconhecido. Desconhecido não porque ele não foi ainda, já não foi decifrado, mas porque ainda nele não conseguimos confiar e acreditar. Este sofrimento presente tem a sua matriz nas nossas imperfeições. Segundo Allan Kardec, no livro O Céu e o Inferno, quando ele trata do Código Penal da Vida Futura, e nós vemos lá como um primeiro princípio: o sofrimento é inerente à imperfeição. Imperfeição porque nós criamos imperfeições, imperfeição porque ainda não temos as virtudes desenvolvidas e por isso mesmo sofremos. O sofrimento é inerente às imperfeições. Se sofremos é porque somos imperfeitos. Mas o que caracteriza a imperfeição? E neste momento deveremos buscar o Livro dos Espíritos numa questão que vai nos elucidar. É uma questão conhecida, mas ela é importante para entendermos o porquê dos nossos sofrimentos. Quando Allan Kardec, na questão 895 do Livro dos Espíritos, ele pergunta assim aos benfeitores da humanidade: postos de lado os defeitos e os vícios acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? Qual o sinal mais característico
da imperfeição. E eles respondem: o interesse pessoal. O nosso interesse pessoal caracteriza a nossa imperfeição. E no complemento desta questão, porque ela é desenvolvida, eles colocam assim: o verdadeiro desinteresse é coisa ainda tão rara na Terra que, quando se patenteia, todos o admiram como se fora um fenômeno. É assim que acontece. Quando alguém demonstra um tipo de virtude no nosso contexto, aquilo vira uma notícia enorme. As pessoas postam a respeito da outra, mostrando que é um fenômeno. Alguém que faça uma virtude, cumpra uma virtude, desenvolva algo do bem, isso para nós ainda é motivo de espanto, de muita admiração. Mas o interesse pessoal é que caracteriza as nossas imperfeições. E é assim que nós vivemos, sempre colocando os nossos interesses na frente das coisas, em função do egoísmo, a nossa imperfeição que temos. Não estamos dizendo que é apenas com relação à individualidade. Em muitos momentos, agimos assim com relação à própria família, colocamos a nossa família na frente de tudo. E, obviamente, que isso caracteriza uma imperfeição. Se somos imperfeitos, não andamos conforme as leis de Deus. E se não andamos conforme as leis de Deus, logicamente que o resultado é o nosso sofrimento. E o sofrimento tem o teor, o objetivo de fazer-nos modificar esta imperfeição. Portanto, as nossas aflições têm por detrás delas o nosso interesse pessoal. O nosso interesse pessoal mostra as nossas imperfeições e as nossas imperfeições nos geram os nossos sofrimentos, conforme Allan Kardec. Essa dificuldade que temos de sairmos dessa aflição, porque é algo bastante interessante. Somos criaturas imperfeitas, mas gostamos de nós como somos. Gostamos do que sentimos. Mesmo nas dificuldades, não queremos abrir mão delas. Vide quando uma pessoa está com muitos problemas de saúde, mas ela nunca pensa em desencarnar, nem a família. Porque o melhor é ela ficar, mesmo toda depauperada, em todas as dificuldades, o melhor é se manter naquela dificuldade. Temos muita resistência às mudanças, de sairmos dessa nossa chamada zona de conforto. Porque a zona de conforto é uma zona que eu tenho conhecimento da sua situação e, consequentemente, eu me sinto confortável mesmo perante os problemas, que eu consigo administrá-los, que eu consigo trabalhá-los. Então, essa resistência, ela é motivo das nossas aflições. Quando tomamos consciência de que necessitamos nos transformar, existe um gap entre o que somos e o que desejamos ser. É um gap, uma lacuna. E esta lacuna, ela só será preenchida por aquele cálice de Jesus. O ideal para nós, simbolicamente falando, é nos assentarmos ao lado do Cristo no reino de Deus. Esse é o ideal. Mas a realidade
que somos ainda espíritos com imperfeições, com dificuldades, com falta de fé ainda, e que para podermos chegar naquela posição, precisamos nos sacrificar bastante ainda. Agora, as leis do Criador, elas caminham sempre a nos estimular nessa transformação. O indivíduo sofre pelo meio, externamente, e de si mesmo, internamente, pressões para que ele possa se desenvolver. Vejamos que a nossa sociedade, hoje chamada sociedade do conhecimento, sociedade 5.0, como já estão denominando aí, uma sociedade turbinada pela informação, em que as pessoas já querem saber de tudo rapidamente, não tem nem mais paciência para estudar, elas já querem saber sem mesmo estudar, é um processo muito rápido. Muitas pessoas oferecendo o seu conhecimento como forma de comércio, como forma de trabalho profissional. Desse modo, percebemos que há uma mudança de conceitos na nossa sociedade, e muito em função da própria tecnologia. Hoje, ouvimos termos como Big Data. O que é um Big Data? Toda a nossa vida, quando atuamos nas redes sociais, é percebida pelo meio, pela tecnologia. E eles armazenam informações de nós nos seus mínimos detalhes. Isso é o Big Data. Um banco de dados tão grande que contém informações de todos nós. Percebamos que caminhamos para uma inteligência suprema que sabe tudo sobre cada um de nós, sobre todos os seres. Hoje a sociedade já é estimulada por essas informações e procuram filtrar e se aprofundar cada vez mais nesse sentido. Basta você pesquisar algo na internet, que logo em seguida nas suas redes sociais começam a surgir propagandas a respeito daquilo que você estava procurando. Então somos totalmente definidos, apresentados para o meio, e não temos como fugir dessa realidade. É algo do próprio progresso. Na medida que o homem se moraliza, não tem problema algum esse tipo de trânsito de informações. Infelizmente, no mundo que estamos vivendo, ainda ficamos à mercê daqueles que querem se utilizar dessas informações de forma equivocada, de forma negativa. Mas é um processo inexorável apresentado pelas leis do Criador. Hoje, ouvimos falar também da internet das coisas, que é um outro conceito em que a pessoa no futuro, e hoje alguns já conseguem isso, mas será no futuro, obviamente, elas, por exemplo, vão ao supermercado e não precisam se preocupar em fazer uma lista de compras, porque está tudo mapeado que ela tem em casa, as suas necessidades. Então, basta ela consultar, é um banco de dados das coisas, em que ela saberá o que ela precisa comprar para poder colocar as coisas dentro do seu lar. A inteligência artificial também acontecendo, em que o homem está sendo substituído, e esse substituído é entre aspas, né? Porque na realidade o homem passará a desenvolver outras coisas, outros afazeres, deixando que a máquina faça certas coisas que já não desenvolve mais a criatura humana, dependendo do processo de trabalho.
A inteligência artificial é algo que também já está no nosso mundo e já há um bom tempo, realizando operações, diagnósticos, mapeando-nos completamente. Então, são inteligências artificiais. E, obviamente, que isso é uma transformação da sociedade. E quando nos mantemos com uma mentalidade ainda do passado, não acompanhando essa transformação social, ficamos aflitos. Pessoas que têm como profissão certas atividades que correm risco de perderem o seu trabalho por causa agora da tecnologia. Vídeo que nós vimos aí com relação ao Uber e outros tantos que vão transformando a sociedade, vão oferecendo facilidades para a própria sociedade. E aquelas pessoas que se utilizavam profissionalmente, que adquiriam os seus recursos através dessas atividades, eles começam a ficar aflitos porque perderão espaço no mercado de trabalho. Não temos como fugir desta realidade. Isso está acontecendo. A sociedade caminha para um desenvolvimento e quando tentamos resistir ao seu progresso, tornamo-nos muito aflitos. E o Cristo está nos falando que nos levará para um mundo melhor. Obviamente que o mundo que o Cristo está se referindo, nós teremos uma tecnologia que nós nem imaginamos. Portanto, ele está nos levando gradativamente para este novo mundo. E ficamos resistindo às mudanças da sociedade, como se pudéssemos resistir a isso, e como se nós não enxergássemos nas promessas de Jesus todos esses acontecimentos da vida que nos estão tirando de uma situação inferior, primitiva, talvez ainda, para uma situação superior e melhor. E todo este movimento que ocorre da tecnologia externamente sinaliza para nós que precisamos olhar para dentro de nós. A resistência não está externa, está dentro de nós. O que nos faz resistir à transformação? Portanto, precisamos olhar para dentro e não simplesmente ficar olhando para o exterior e reclamando das coisas. Quando olhamos para o nosso mundo interior, pensamos: o que precisamos fazer para podermos estar de acordo com este momento de desenvolvimento da sociedade? E na medida que vamos tomando consciência de que isso faz parte de um projeto divino, nos colocamos numa posição de auxílio na sociedade, com a consciência social que começa a surgir dentro de nós. Hoje fala-se tanto disso. Consciência social, empreendedorismo social. As empresas se preocupando com o meio ambiente, se preocupando com seus colaboradores, com o desenvolvimento das pessoas, com os valores, com a sua missão, demonstrando claramente que tudo isso está sendo estimulado pelas forças do universo para que o mundo como um todo se coloque num patamar de evolução. Não são apenas as religiões, é o mundo todo. Em todos os rincões do nosso planeta, há um estímulo para que haja um progresso de todas as pessoas. E na medida que tomamos consciência social
é quando observamos o que podemos fazer dentro da sociedade para otimizarmos este processo. Qual o valor que temos dentro da sociedade? Na sociedade chamada de conhecimento, o valor está atrelado àquilo que eu conheço, às minhas competências, o meu potencial de atender a sociedade nas suas necessidades. Naquele Big Data, no futuro, será fácil colocarmos as pessoas, o conhecimento que as pessoas têm a respeito dos assuntos, as competências, e ligarem aos problemas da própria sociedade como forma de resolverem as questões sociais bem mais rapidamente. Fazemos um link do saber da criatura humana, que tem um papel dentro da sociedade, com os problemas sociais, para que eles sejam resolvidos mais rapidamente. Isso ainda não acontece desta forma e nesta rapidez. Mas já existe essa intenção. Quando temos uma dificuldade qualquer, buscamos alguém que saiba sobre aquilo para que ela possa trazer a solução daquela questão, daquele problema. Deste modo, ficamos sabendo o nosso valor. É um mergulho interior. Sabendo o nosso valor, sabemos adequá-lo às necessidades da sociedade, que são tantas, que são muitas. Por exemplo, quando umas pessoas estão viajando no avião, um exemplo qualquer, e de repente alguém tem um problema, um AVC, o que eles procuram entre os passageiros? Um médico. E quando tem um médico, e se for um médico especializado, então, naquele assunto, melhor ainda. Mas eles vão logo procurar um médico para aquela questão, naquele momento. Vejamos, o médico tem um valor, o seu conhecimento da medicina. Houve uma necessidade social entre os passageiros. As pessoas buscaram encontrar alguém que pudesse, naquele momento, que tivesse aquele valor para atender uma necessidade da sociedade. Em escala maior, é assim que acontece na vida, com os mensageiros do Cristo. Quando ocorre algum tipo de dificuldade na sociedade, ele nos traz espíritos adequados àquela realidade para poderem transformar aquela situação e dar uma guinada em termos de desenvolvimento da própria sociedade. Agora, o indivíduo vai tomando consciência social, sabe o seu valor, ele sabe que existem necessidades na sociedade e se coloca à disposição da sociedade para servi-la, em paralelo ao seu trabalho profissional. É assim que ocorre. Neste momento que estamos vivendo, um momento de pandemia, vejamos que tudo isso que estamos refletindo se encaixa perfeitamente. Se encaixa perfeitamente. A sociedade foi tomada por uma dificuldade global. Os cientistas, em tempo recorde, encontraram uma vacina. É algo de espantar. Mas eles se colocaram a toda disposição desta realidade. Se colocaram com essa disposição. E vejamos que está acontecendo exatamente isso. O mundo se sente aflito. Hoje já começaram as vacinas, mas mesmo assim, muita aflição colhemos neste período. Mas também muitos aprendizados, que precisamos olhar para dentro de nós. E nesta situação de clausura que vivemos, mesmo saindo esporadicamente, começamos a avaliar
que a nossa posse do necessário, talvez, ela esteja além do necessário, que é uma forma de sermos felizes também, em termos materiais, é termos a posse do necessário. E nesta clausura, podemos avaliar se o que temos em termos materiais excede ou não aquilo que nós precisamos para sermos felizes. Ao mesmo tempo que a criatura se sente bastante aflita, nós começamos a nos solidarizar com as outras pessoas. Pessoas que foram colocadas em situações graves por causa da doença. E o nosso radar sempre antenado. Praticamente, podemos afirmar, todos nós perdemos ou um ente querido, ou um amigo próximo, ou algum conhecido também mais próximo. Todos nós sentimos a dor deste momento, que é uma aflição. Vejamos que há uma expectativa futura. O que estamos vivendo hoje é um presente. Não se turbe o vosso coração para o futuro. Credes em Deus? É a pergunta, né? Credes em Deus? Crede também em mim. Olha, Jesus, acredite em mim. Porque as nossas aflições estão atreladas à nossa descrença em Jesus. Lembremos-nos do pai daquele jovem lunático que procurou o Cristo e Jesus lhe diz que tudo é possível para aquele que crer. E ele perguntou ao pai daquele jovem se ele acreditava, se ele tinha fé. E o pai disse, sim, eu creio, mas logo em seguida implora a Jesus, ajuda a minha incredulidade. Demonstrando claramente que o que buscamos verdadeiramente está atrelado ao que acreditamos nesta conquista. Foram inúmeras passagens em que as pessoas buscaram Jesus e obtiveram o que desejavam porque tinham fé. Se não tivessem fé, provavelmente não conseguiriam. Porque o Cristo sempre dizia para elas que foi a fé delas que as curou, que as fez conquistar aquilo que buscavam. Sempre Jesus colocou nesta situação. Se não conseguimos acreditar, provavelmente não conseguimos sair das nossas aflições. E para caminharmos para as nossas reflexões finais, porque é muito simples falarmos que precisamos ter fé, que precisamos acreditar. Isso nós já sabemos há muito tempo. Que é importante trabalharmos no bem, nós sabemos de tudo isso. A grande questão é o que precisamos fazer para conquistarmos a fé, para sairmos de fato das nossas aflições. Quando vasculhamos o nosso mundo íntimo e nos baseamos sempre na doutrina espírita, em Santo Agostinho, na questão do autoconhecimento, em que ele nos ensina que deveremos questionar a nossa consciência, questionar todos os dias. São inúmeras questões. E podemos perguntar para as nossas reflexões, quantas vezes nós fazemos isso? Falamos que queremos ter fé, mas fazemos verdadeiramente o que Santo Agostinho nos prescreve? Se não fazemos, fica difícil termos fé.
Porque se nosso ato de reflexão ele é de tempos em tempos, nós um dia conseguiremos a fé, mas vai levar muito tempo. Talvez nem seja o tempo necessário para estarmos nesse planeta. Santo Agostinho nos traz o meio mais eficaz, conforme na questão, o meio mais eficaz, não tem outro meio mais eficaz. É vasculhar a consciência, questionar a própria consciência. E neste momento de questionamento, começamos a perceber o que pensamos. Porque as nossas aflições se traduzem nos nossos pensamentos. Como enxergamos as coisas. Como enxergamos as coisas nos gera aflições ou não. É a forma como enxergamos. E precisamos vasculhar o que pensamos. Ao percebermos o que pensamos, deveremos tentar isolar este pensamento. É como se esse pensamento não fosse nosso. Não estamos dizendo que é de algum espírito, até pode ser, mas não importa para nós. Vamos tentar nos desgrudar desse pensamento e questionar por que eu estou pensando isso? Por que eu estou sendo derrotista? Por que eu estou sendo pessimista? Eu tenho elementos racionais para isso? Esse questionamento começa a mexer com a nossa forma de pensar. É um exercício de fato. Questionarmos os nossos pensamentos, a nossa consciência, tentando isolar-nos de uma situação, é como se nós estivéssemos olhando de fora a nós mesmos e, a partir dali, tomarmos uma decisão grave. A decisão da transformação. Este momento não é fácil. Toda decisão não é simples. É simples narrarmos as decisões dos outros. Quando falamos da vida de pessoas nobres, reparem as decisões que eles tomaram para se tornarem nobres. Todos eles. Todos. E não é um momento simples. É um momento de decisão. É o sujeito que resolve parar com o vício. É agora. Não é depois, é agora, neste instante. Nesse momento, é um momento decisório. E quantos problemas nos afligem e nós não tomamos a decisão de extirpá-los? Ficamos nos mantendo no problema e justificamos esses problemas, infelizmente até doutrinariamente. Porque enxergamos, às vezes, a mensagem doutrinária pelo nosso viés de crenças passadas. Do pecado, dos erros, da culpa. Quantos costumes sociais, há 30 anos atrás, nós os víamos diferentes? Quantos? Há 30 anos atrás, certos costumes eram abomináveis. Na própria sociedade de hoje, nós agimos com maior tranquilidade. E muitos dos problemas que nos afligem hoje são costumes sociais. Mas nós queremos nos apoiar na doutrina, em Jesus, conforme fazíamos também há 30 anos atrás, com explicações íntimas que não têm base, a não ser a base das nossas próprias crenças. E dessa forma, quando conseguimos fazer a nossa decisão, no momento é um ápice, mas depois sentimos um alívio. Porque abrimos espaço para a nossa transformação. E aquela aflição que tanto nos incomodava, ela passa a ser vista de outro ângulo e começa a sofrer um refrigério. E neste momento, estamos desenvolvendo a nossa confiança na vida, porque Jesus é a vida conforme Ele mesmo nos diz. Não se turbe o vosso coração. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus? Crede também em mim. Este é o ensinamento de Jesus que precisamos utilizar verdadeiramente em nossas vidas, nos apoiando nos ensinos dos bons espíritos,
para nos sentirmos aliviados com tantas aflições que carregamos de forma desnecessária. Que Jesus possa nos abençoar sempre na nossa caminhada na Terra. Vamos fazer uma prece de encerramento, agradecendo ao Senhor pela nossa reflexão de hoje. Senhor e Mestre Jesus, são tantas as bênçãos de que somos portadores na existência atual, que só precisamos agradecer-te pela felicidade que podemos sentir quando adentramos um pouco mais nas tuas lições, mesmo sabendo, Jesus Cristo, que ainda não somos merecedores de tantas bênçãos. Mas sabemos do cuidado que tu tens com todas as tuas ovelhas, tresmalhadas, desviadas do caminho, mas que procuram, como nós, o teu redil para nos sentirmos abrigados, aconchegados, confortados, Senhor. Abençoa, Jesus Cristo, os nossos passos pela terra. Ajuda cada um de nós a dirimirmos as nossas aflições íntimas, a desenvolvermos a fé em Ti, no Pai Criador. Abençoa o Grupo Espírita Francisco de Assis, todas as suas atividades e seus trabalhadores, Senhor. Abençoa a nossa sociedade neste momento de dificuldades que estamos todos vivendo. Que os teus mensageiros possam abraçar cada um de nós, estimulando-nos neste processo de libertação, tão necessário ainda para sermos felizes. Muito obrigado por tudo. Que a tua paz nos abençoe a todos. E é em teu nome, em nome de Deus, nosso Pai, e dos bons espíritos que nos assistiram, que concluímos a nossa reflexão de hoje. Que assim seja, Senhor.